E aí galera, beleza? Vamos analisar aqui essa estrutura, né? Essa estrutura que está numa fórmula estrutural em linhas, e vamos tentar transformar aqui essa estrutura, né, da fórmula estrutural em linhas para uma fórmula estrutural mais explícita, né? Uma fórmula estrutural onde nós possamos ver aí todas as ligações carbono-hidrogênio e as ligações carbono-carbono de uma fórmula mais clara, tá bom, pessoal? Olha só, primeiro que essa forma estrutural em linhas, né, essa forma em linhas, ela é muito utilizada para você não perder muito tempo, né, fazendo carbono por carbono, hidrogênio por hidrogênio para fazer uma estrutura. Então, normalmente a gente utiliza essas fórmulas em linha para não perder tanto tempo, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, a gente podia dar um nome aqui para essa estrutura, né? Olha só, a gente tem um carbono aqui, né? Um aqui. Cada pontinho assim a gente tem um carbono. A gente tem então 6 carbonos, certinho? 6 carbonos a gente chama de quê? X, não é? Então por aqui embaixo, ó, X. Todos esses carbonos estão fazendo aqui, ó, só ligações simples, certinho? Então, hexan. E como isso daqui é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio fazendo ligações, certo? Então a gente tem aqui hexano, que o O é a terminação para os hidrocarbonetos, tá bom? Então a gente tem um hexano. Só que não é só um hexano, a gente tem que dizer, né, na nomenclatura, que isso daqui não é o ciclo hexano, tá bom? Então vamos pôr aqui ciclo hexano. A gente sempre vai colocar ciclo quando a estrutura for fechada, tá? A cadeia aqui, ó, ela é fechada. Então a gente tem que falar que é ciclo, porque senão a pessoa poderia confundir com um hexano comum, né, gente? Se eu fizer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono aqui também. Qual que é o nome dessa estrutura? 6 átomos de carbono é X, não é? Então a gente põe aqui X. Ligações simples entre eles, AN. Hidrocarboneto, O, porque só tem carbono e hidrogênio nessa estrutura também. Hexano. Essa daqui também chama hexano. Se você não fala que é um ciclo hexano, né? Se você não falasse isso, a pessoa se você fosse falar o nome hexano para alguém, né, a pessoa ia pensar nessa estrutura aqui e não nessa estrutura. Se você quer falar dessa estrutura, você tem que falar o nome dela certinho, ciclo hexano, beleza, pessoal? Tá, foi um pouquinho de nomenclatura aí. Agora vamos ao que interessa. Vamos converter agora essa estrutura em linha numa fórmula estrutural, onde vamos mostrar todas as ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio de uma forma mais visível, tá bom? Então eu vou passar uma seta aqui, ó, dessa estrutura aqui. A gente vai representar ela aqui embaixo. Aonde a gente tem esses pontinhos, ó, são os carbonos. A gente vai colocar aqui os átomos de carbono, ó, da mesma forma que está ali naquela estrutura ali em cima, só que agora a gente vai mostrar os átomos de carbono, certinho? Então tá aqui, todos os átomos de carbono. Vamos fazer essas ligações simples que tem entre eles, são essas ligações em vermelho aqui, certinho? Vou colocar em vermelho também, para ficar mais parecido, ó. Aí tem as ligações dos átomos de carbono, todos eles fazendo ligações simples, um com os outros, certinho? Então agora, esses átomos de carbono, cada átomo de carbono, ele faz quantas ligações? Sempre fazendo 4 ligações. Se esse aqui está fazendo duas, todo mundo aqui está fazendo duas. Significa o quê? Que falta fazer mais 2 ligações. Então a gente coloca as outras 2 ligações com os átomos de hidrogênio, certinho? Então aqui, ó, todos os carbonos então vão estar fazendo mais 2 ligações com átomos de hidrogênio. Aqui, pronto, né? Opa, falta mais esse aqui, pronto. Isso. Agora olha só, agora a gente tem essa estrutura aqui, né, que a gente tinha em linhas, numa fórmula estrutural, né? Numa fórmula estrutural onde podemos ver todas as ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Sempre que você representar em estrutura, uma estrutura em linhas, né, você não precisa colocar, tá? Você não coloca, na verdade, os hidrogênios, você deixa os hidrogênios implícitos, tá bom? Por exemplo aqui, ó, vamos ver esse hexano aqui.
A gente sabe que tem um carbono aqui se ligando a outro carbono. Se esse carbono só faz uma ligação com o carbono, quantas ligações ele vai fazer com o hidrogênio? É óbvio que ele vai fazer 3. Então existem 3 hidrogênios aqui, ó, que são implícitos e não estão aparecendo. Tá bom, pessoal? É basicamente isso. Lembrando que isso aqui de deixar implícito numa fórmula em linhas, né, é só o hidrogênio, tá? Se você tiver um outro átomo, um heteroátomo aí, você não coloca ele implícito, tá? Não dá para dizer que tem um oxigênio aqui se ligando e você não mostrou, tá, pessoal? Isso aí só para hidrogênios. Então é isso daí, pessoal. Vamos ficando por aqui com mais uma aula de química orgânica.